Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos falar a palavra de Deus. Tivemos viajando alguns dias atrás, tivemos ali no sertão de Minas Gerais, perto da Bahia lá. Deus nos levou e nos trouxe em paz, graças a Deus. E quando o pastor falava em contribuição, primeira vez que eu fui naquele lugar, acho que foi no ano 97, eu conheci um irmão ali. Não sei se os irmãos conhecem o norte de Minas, mas é uma região muito difícil, muito seca, muita caatinga, muita pedra. Inclusive as fotos que eu tirei lá, tudo em pedra. Só tem pedra naquele lugar, misericórdia. E eu cheguei no sítio daquele irmão e ele estava plantando feijão numa seca, tudo vermelho, não tinha sinal de chuva. Aí eu falei, irmão, mas você vai perder a semente do feijão aqui? Ele falou assim, não. Todo ano eu planto feijão aqui, irmão. Eu falei, você colhe feijão nessa seca? Ele falou, eu colho, porque todo feijão que eu colho aqui eu tiro o dízimo. Eu nunca esqueci do testemunho daquele homem. Ninguém colhia feijão ali, só ele. Tudo seco, irmão. Pensa num lugar seco e o homem plantando feijão naquela seca. E eu digo, eu não entendo. E ele disse, desse feijão aqui eu tiro o meu dízimo. Não é? Então, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Agora há pouco o pastor falou, pastor, um louvor que o pastor gosta assim a respeito da mensagem. Eu falei, eu vou pregar sobre sacrifício. Agora, eu falei para ela de uma música, ela não conheceu, e acho que aqui a maioria não conhece. Quanto conhece aquele hino da Denise que diz assim, se isto não for amor? Ninguém. Apareceu uma. Ele diz assim, deixou o esplendor da sua glória, né? Se isto não for amor. É isso que nós vamos falar. E a primeira vez que eu lembro que eu chorei muito com louvor foi quando eu ouvi essa música. Eu entrei numa livraria, uma livraria é benção na minha vida, viu? Entrei numa livraria evangélica e estava tocando esta música. E eu fiquei ouvindo ali ouvindo e chorando. E essa semana, eu preparando para pregar hoje, eu lembrei dessa música. Aí eu procurei no YouTube e achei ela. E alguém estava entrevistando ela e perguntaram para ela, Denise, um louvor que você cante fora dos palcos, quando você está na sua casa, um momento que você não está na igreja, você quer louvar a Deus, qual a música que você canta? Ela falou, se isto não for amor. Não é? Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia, né? Porque é uma bênção. Então, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus hoje. Eu creio que se Deus me der graça para eu colocar tudo aquilo que eu li a respeito do sacrifício, daquilo que Jesus fez por nós, eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações nesse dia. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 29. Talvez no início você não entenda muito, mas depois você vai entender o que Deus quer falar conosco. Versículo 38. Parece que não tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar, mas tem tudo a ver. Amém? Deus me deu essa mensagem. Eu estava aqui, eu acho que antes de eu viajar um dia, eu não sei se foi o Natalino que estava falando sobre sacrifício, e ele deu uma passeada lá pelo livro de Hebreus, onde falava do sacrifício de Jesus, que era muito superior ao sacrifício oferecido pelos sacerdotes. Não sei se os irmãos lembram disso. E naquele dia, Deus pôs essa palavra no meu coração. Antes de eu saber que eu iria pregar aqui, neste domingo. Isto é o que ofereceis sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol.
um cordeiro, a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite, batido para libação, e a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares e libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali verei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Quando que tudo começou, irmãos? A Bíblia Sagrada nos diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Mas por que Deus está pedindo esse sacrifício? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo ele é profetizado do livro de Gênesis até ao Apocalipse. E todas as profecias profetizadas a respeito de Jesus Cristo, do seu nascimento, do seu sacrifício, da sua ressurreição, no Velho Testamento, ou seja, na Antiga Aliança, todas elas cumpriram a risca. Esse dia atrás o pastor estava pregando aqui, ele falou sobre lá Miqueias, quando disse assim, aí vem o teu rei montado sobre um jumento. Era uma das profecias que se cumpriu a respeito de Jesus. E nós lemos um trecho na palavra de Deus, aonde Deus, ele está exigindo um sacrifício contínuo, um de manhã e o outro à tarde. Mas por que um sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde? Bom, nós falamos que tudo começou lá com a queda do homem. E na queda do homem, quando o homem pecou, a palavra de Deus diz que Deus disse para a mulher, e disse para a serpente, e disse para o homem, e até a terra foi amaldiçoada ali. Deus disse para a serpente que ela seria maldita entre todos os animais da terra. Diz que a mulher possuiria famílias com dores. E diz que da semente da mulher haveria de nascer um que iria pisar a cabeça de Satanás, ou seja, a cabeça da serpente. E a serpente feriria-lhe o calcanhar. Nota bem, isso fala da semente da mulher. Tá? Quem que é a semente da mulher? Os irmãos sabem. Jesus. Por que Jesus é a semente da mulher? Porque ele não teve participação do homem no seu nascimento. Se os irmãos leram alguns trechos da Bíblia Sagrada, parece que o último capítulo do livro de Êxodo fala ali das gerações de Jacó. E a Bíblia é tão clara que ela fala assim, e todos esses foram gerados das coxas de Jacó. Depois, lá no capítulo 1 de Mateus, ali fala das gerações de Jesus. Fala de Abraão até Moisés, de Moisés até Davi, e de Davi até Jesus. Houve ali 14 gerações de Abraão a Moisés, de Moisés a Davi, e Davi até o nascimento de Jesus. Mas quando chega ali no nascimento de Jesus, capítulo 1 do livro de Mateus, o versículo 17, e nos diz que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, e dela nasceu Jesus. Então Jesus não teve a participação do homem, mas somente do Espírito Santo de Deus. Amém?
Aí nós podemos viajar nisso aí. Mas por que Jesus nasceu de Maria? E teria que ser uma virgem, fala da pureza. Amém, irmãos? Maria não conhecia homem, ela era uma virgem. Agora, nota bem, lá no princípio, Satanás, aquela serpente, ela usou quem para que introduzisse o pecado no mundo? A Bíblia diz claramente que a queda foi de Adão, mas o primeiro contato foi através de Eva. Então Deus agora usa uma mulher, para que através desta mulher viesse o Salvador do mundo para nos libertar do pecado. E nós vemos aqui no livro de Êxodo, Deus ele pega e passa aqui os ingredientes para um sacrifício perfeito. E o primeira coisa que Deus diz: isto é o que oferecerás sobre o altar. Então a primeira coisa que tinha que ter era um altar. Se não tivesse o altar, não teria sacrifício. Aí Deus diz assim: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, sem defeito, tá? Teria que ser oferecido cedinho e o outro à tarde. Este era um sacrifício contínuo na consagração dos sacerdotes. Mas havia muitos outros sacrifícios. Sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa e tantos outros sacrifícios. O homem pecava e ele tinha que entrar no arraial puxando um bode ou até 2 bodes. E o bode berrando e a turma dizendo: olha lá, o fulano pecou. O fulano pecou. Né? E está trazendo lá um bode, está trazendo lá um cordeiro, está trazendo um cabrito para ser oferecido. E aqui Deus pede 2 cordeiros de 1 ano. E tinha que ser oferecido um cedinho e o outro à tarde. Pensa bem, irmãos, que aqueles sacerdotes, eles não tinham muita tranquilidade. Não. Era trabalho continuamente. Era o dia todo. Tá? Eles tinham que sacrificar, eles tinham que limpar o altar, tinham que preparar para o sacrifício da tarde. Quando terminava aquele sacrifício, já tinha que preparar o ambiente para o próximo sacrifício. Então aquilo era de rotina, continuamente. Bom, mas junto com este cordeiro, a Bíblia diz que tinha que ter a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Esse sacrifício, ele aponta para o sacrifício de Jesus. Os irmãos vão dizer amém? Mas teve farinha no sacrifício de Jesus, irmãos? Hã? Não era na Bahia, não. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Falou ou não falou? Falou. Eu sou o pão da vida. E o profeta Isaías profetizou assim: e ele foi moído pelas nossas transgressões. Bom, pão é feito de quê? De farinha. E farinha é o quê? Uma substância moída. Então cumpre-se a profecia do profeta Isaías. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Bom, a palavra de Deus ainda nos diz: 1/4 da flor de farinha. Mas vamos falar um pouquinho sobre a farinha? Não é aquela farinha que você encontra no boteco não, viu, irmão? Era uma farinha especial. Digamos que a farinha tinha lá tipo 1, tipo 2, tipo 3. Era tipo 1. A primeira farinha tirada dali do trigo. Não era qualquer farinha. Tinha que ser uma farinha especial, porque estava tratando daquilo que seria oferecido para Deus. Tá? E não era pouca farinha, não. Aqui fala de a 10ª parte. Uma efa de farinha. Irmãos, eu tive o capricho de pesquisar isso aí. Baixei um aplicativo para procurar quantos litros de farinha era. Era 37 litros de farinha, uma efa. A 10ª parte seria 3 quilos e 700 de farinha. Tá? Diz mais a palavra de Deus.
deveria ser amassada com a quarta parte de um hin de azeite batido. Também não era aquele azeite comum que você joga na panela lá fazer comida. Era um azeite próprio para o sacrifício. Se não fosse um azeite próprio, Deus não aceitava. Tinha que ser um azeite batido, sabe? A primícia do azeite, aquele azeite bom, o melhor que existe no mercado, tá? Se você chegar nesses grandes mercados, você vai encontrar azeite lá de R$3, encontra até de 20, R$30 o litro. Então seria o de R$30 o litro, né? Mas o que mais? E diz mais, e junto com o azeite tinha que ter um hin de vinho. Aí você fala, mas no sacrifício de Jesus teve azeite? O azeite servia para quê, irmãos? Para unção? Certo, pastor? Certo? Vocês estão fazendo teologia? Era para unção e para o candeeiro. O candeeiro, para acender aquelas lâmpadas, era na base do azeite também, que não era qualquer um azeite. Bom, então, tinha aqui ali 1,5 litros, mais ou menos, de azeite, para poder misturar com aquele vinho, aquela farinha, e ali fazer um bolo, um amassado, para ser sacrificado ao Senhor. Bom, nós falamos que o azeite era para unção. Vocês encontraram em algum lugar Jesus sendo ungido ou não? Hã? Nós encontramos ele sendo apresentado no templo por Zacarias, por Simeão. Olha, eu errando aí. Não é? E depois nós encontramos ele sendo batizado por João Batista. Mas quando ele entra em Nazaré, naquela sinagoga, a Bíblia diz que foi dado a ele um livro. E ele pegou aquele livro e ele deu sequência à leitura, porque aquele livro ele era aberto toda semana na sinagoga. E aquele que fosse ministrar a palavra, ele ia abrir ali para dar continuação àquela leitura. E ele abriu aquele livro, o livro do profeta Isaías, no capítulo 61 da nossa Bíblia, e diz, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar as boas novas, a libertação, a cura, enfim, eu fui ungido pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus estava dizendo. E a Bíblia diz que por causa daquele discurso naquela sinagoga, ali em Nazaré, ele foi expulso do meio do seu povo. Bom, nós estamos falando dos sacrifícios que tinha que ter aqui, de dia a dia, continuamente, bem cedo à noite, bem cedo e à noite. Mas quando nós falamos 2 cordeiros, Jesus é 2 cordeiros ou é 1 cordeiro? Hã? 1 cordeiro. O João Batista disse assim, quando estava batizando, que Jesus Cristo se apresentou, apareceu ali no meio da multidão. O João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era 1 cordeiro, não é 2. Mas por que a Bíblia diz de 2 cordeiros? Nota bem, o profeta Isaías nos diz assim, no capítulo 7, versículo 14, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Os irmãos, prestem atenção em algumas traduções, que tem algumas traduções que não diz isso. Diz, eis que uma jovem dará luz a um filho. Por exemplo, a esposa Natalina ainda é jovem. E é filho, tem filhos. A minha mulher foi mãe muito jovem. A pastora Paula, da mesma forma, e eu creio que a maioria das irmãs aqui foram mães muito jovens. Então tem que ter cuidado com algumas traduções. Tá? Os irmãos for ler a Bíblia lá no profeta Isaías, tiver escrito assim, eis que uma jovem dará à luz um filho, você falou, opa, tem coisa errada. Porque a Bíblia é clara, eis que uma virgem dará à luz a um filho. Não é? Aí no capítulo 9, do mesmo Isaías, versículo 6,
Ele disse: um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso. Amém, irmãos? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Primeiro ele fala: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E depois no capítulo 9 em seguida ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando foi que Jesus nasceu? Lá em Belém. Em que lugar? Na cidade de Nazaré. A Bíblia diz: numa manjedoura. No livro de Lucas, no capítulo 2, ali fala do nascimento de Jesus. Nota bem, capítulo 2, me parece que do versículo 3 em diante, diz assim: que estavam os pastores apacentando o seu rebanho, e apareceu um anjo, certo? E anunciou o nascimento de Jesus Cristo lá na manjedoura, certo? E junto com este anjo, a Bíblia nos diz que veio um coral de anjo, e cantava e adorava a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo. Bom, quando eu falei do hino, deixou o esplendor da sua glória, e veio este mundo aqui. Jesus está no céu. Pensa, irmão, se coloque no lugar de alguém poderoso, alguém que tem o reino, o poder, a glória, o trono, tudo a seu domínio. A Bíblia diz no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que os serafins voavam em volta do trono de Deus, gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que eles voavam e exaltavam o nome do Senhor. E o profeta Isaías, quando teve aquela visão, disse: eis que eu vou morrer, porque hoje eu vi o Senhor. Ele estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Bom, aí de repente, diz assim, que veio um anjo com a brasa viva e purificou os lábios de Isaías. Aí o Isaías diz: eis-me aqui, não foi? Aí ele se prontificou para anunciar a palavra de Deus, porque ele era um homem de impuro e de impuros lábios. Nota bem, mas ele estava tendo uma visão de Jesus glorificado no céu. E naquela visão, ele não estava errado em escrever isso, porque Jesus é Deus, é o Senhor, tá? E agora, ele deixa os céus, primeiramente, deixa a glória, deixa a adoração dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos e de todo o exército celestial que estavam ali adorando. E ele desce, como a semente da mulher, ele entra no ventre da Virgem Maria. Seria um sacrifício? O sacrifício da manhã. Cedinho, Jesus se ofereceu por nós. Aí ele nasceu como homem. Veja bem, ele largou. Eu nem sei onde eu anotei. Ele deixou os céus para vir à terra. Deixou a adoração dos anjos para viver na companhia dos homens, pecadores, das meretrizes, dos ladrões e de tantos outros, tá? Ele deixou de ser o Senhor de tudo para ser o servo de todos. Foi isso que Jesus fez por nós. Deixou o céu, veio para a terra. E quando eu estava lá em Minas, esse dia atrás, eu estava falando a palavra de Deus para uma pessoa, e eu vi que ela tinha muita dificuldade, e eu perguntei para ela: se você tivesse que salvar uma formiga, o que você faria por uma formiga? Ela disse: não tem como. Eu digo: você está vendo a formiga com a perna quebrada, o que você vai fazer com a formiga? Ela disse assim: não tem jeito. Eu falei: foi isso que Deus viu em nós.
Lá do céu ele olhou para o homem estava condenado, ferido, machucado, e ele disse: para salvar o homem, eu tenho que me tornar como um homem. Foi isso que o Senhor fez por nós. Se fez homem para salvar os homens. Seria isso o sacrifício da manhã ou não? A palavra de Deus nos diz, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: sendo ele rico, por amor, se fez pobre, para que pela sua pobreza você fosse enriquecido. Para que eu fosse enriquecido. Talvez você diga assim: ah, mas eu não sou rico. É porque você não sabe o que Deus colocou diante de ti. O apóstolo Paulo ainda diz que nada neste mundo há de se comparar à glória que há de nos ser revelada. Talvez hoje você pague aluguel, talvez você hoje não tenha um carro para andar, talvez você não tenha uma bicicleta, mas aquilo que você tem, ela é muito superior a qualquer coisa que existe na face da terra. A nossa salvação, ela não tem preço, porque o maior preço Jesus Cristo pagou por nós. Disse o apóstolo Paulo, parece que aos Filipenses capítulo 2, ele sendo Deus, ele não se usurpou, ele não se apresentou como Deus, mas antes ele se humilhou ao ponto de morrer por nós. Tá? Então nota bem, irmãos, o que Jesus fez por nós. Nós não tínhamos chance nenhuma de ser salva. No Velho Testamento, a vida dos homens era essa daqui: mata um cordeiro, mata um boi, mata uma ovelha, mata um cabrito e sacrificava o sangue. E lá o escritor dos Hebreus diz assim: olha, aquilo não tirava o pecado, mas ele só comemorava um ano do pecado. Só lembrava que passou-se mais um ano e eles continuavam no pecado. Agora lembra bem, você vem para Jesus Cristo carregado de pecado. Você não precisa derramar sangue nenhum, porque ele já derramou por nós. Aí ele perdoa os nossos pecados. E diz a palavra de Deus que ele ainda lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Ele não joga em rosto: ah, você pecou, você fez isso. Não. Diz a Bíblia, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele esqueceu o tempo do seu pecado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Bom, mas falando ainda mais do sacrifício. Aquele sacrifício, ele era oferecido todos os dias, continuamente. E sabe o que acontece com nós hoje? Às vezes nós não temos coragem de dobrar o nosso joelho. Às vezes nós não temos coragem de ler a Bíblia Sagrada. Às vezes não temos coragem de fazer um sacrifício de jejum de uma semana, ou de 5 dias, ou de 10 dias. Vou fazer aqui um propósito diante de Deus para passar por essa tribulação, passar por esta luta, não é? Bom, nós falamos que Jesus Cristo, ele se ofereceu pela manhã, quando ele ainda era um recém-nascido. Amém, irmãos? Então, note bem, você que tem uma criança pequenininha que traz para a igreja, você já está oferecendo ela para Deus. Tá? Está sendo criada nos caminhos de Deus. Não é? Bom, nós falamos do sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde os irmãos conhecem. Não precisa pregar não, precisa? Qual é o sacrifício da tarde? A cruz. Mas quando começou o sacrifício da tarde? Dá-nos um entender que foi naquele dia que ele encontrou com João Batista. Eles eram primos, mas parece que eles não viviam muito perto um do outro. E João estava batizando no Rio Jordão. E Jesus foi lá para ser batizado. E quando João viu Jesus, ele batizou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus saindo da água, os céus se abriu. E uma voz do céu disse: este é o meu filho
amado. E o Espírito Santo veio como uma pomba e pousou sobre ele. Bom, mas quando Jesus saiu da água, saiu do batismo, ele foi para onde? Para o deserto, para ser tentado. Nota bem, irmãos. Ele nem saiu direito de um sacrifício, já entrou no outro. E a Bíblia diz que ali Satanás, ele, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Satanás se apresenta fazendo propostas a ele, para que ele não fosse à frente, para que ele desistisse, para que ele negasse a sua divindade, e fez várias propostas. E Jesus usou só uma palavra: vai-te, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, sabe qual é a função de Satanás? É tentar, é perturbar. Assim como ele visitou Éden, a Eva lá no Éden, só que a Eva não teve maturidade para repreender ele, ou não percebeu a astúcia dele, foi enganada. Agora ele vem com as mesmas propostas diante de Jesus. E ali começou o sacrifício da tarde. Aí nós falamos ali de Nazaré. Quando Jesus entrou naquela sinagoga, e que ele ministrou sobre o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que quando ele saiu daquela sinagoga, expulsaram ele de Nazaré, expulsaram ele da sua terra, tá? Mas não ficou só ali, continuou a perseguição pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes da época, perseguindo Jesus, levantando calúnia, difamação, para tentar parar o ministério de Jesus. Aí por fim levaram Jesus Cristo para o sinédrio para ser julgado, e ali no sinédrio ele foi julgado e foi condenado inocentemente por mim e por você. Se tem uma coisa que dói o nosso coração, é você ser julgado inocentemente. Quando alguém diz para você, você fez, e você tem consciência que você não fez. Eu acho que não tem coisa pior do que essa. Você ser condenado inocentemente. Mas tinha que cumprir-se as profecias do profeta Isaías e de outros profetas a respeito da crucificação de Jesus. E a Bíblia diz que ele foi condenado. E ali levaram ele para a cruz. E nós falamos que todo sacrifício teria que ter um altar. O altar de Jesus não era aquela base de cobre ou de metal que tinha ali, onde sacrificava um cordeiro de manhã e outro de tarde. Não, mas o altar que Cristo foi sacrificado por nós foi uma cruz. Tinha ali as 4 pontas do altar. Ele foi levantado ali, e ali ele foi pregado na cruz, derramou o seu sangue por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos o direito de estarmos aqui glorificando o nome santo de Jesus, exaltando o seu nome, porque ele é digno de ser adorado. E se você quer adorar ele nesta noite, pode adorar, porque ele é digno de adoração. Mas havia um outro ingrediente lá no Velho Testamento, que nós não falamos na introdução. Mas todo sacrifício, ele tinha que ter o altar, tinha que ter o cordeiro, tinha que ter os outros ingredientes, mas ele tinha que ter fogo. Sem fogo, não tinha sacrifício. Mas você fala, mas não teve fogo no sacrifício de Jesus? Aparentemente não. Não teve ninguém ali acendendo fogo. Teve? Não. Só diz que ele foi crucificado por nós, derramou seu sangue, foi tirado da cruz, levado para a sepultura, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Bom, mas se não teve fogo, então o sacrifício dele foi imperfeito? Não. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Amém, irmãos? Passou-se 40 dias. A Bíblia diz que tinha 120 irmãos. Quantos irmãos?
Eles estavam orando, buscando em Deus a promessa do revestimento de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que lá no livro de Atos, no capítulo 2, de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E o Espírito Santo desceu em forma de fogo. Então isso é uma prova que o sacrifício de Jesus foi aceito. Se o sacrifício que nós oferecermos a Deus, ele não tiver fogo, ele não foi aceito. Se você vir ao culto, você canta, você ora, mas se você não sentir a presença de Deus como um fogo no seu coração, o teu sacrifício não está sendo recebido. É duro falar isso? É, mas é verdade. Nota bem, quando Elias ofereceu o sacrifício lá diante dos profetas de Baal, qual foi a prova que ele pôs? O Deus que responder com fogo, este é Deus. E ele fez o sacrifício. E ele disse aos profetas de Baal, pode gritar, pode chamar, pode clamar. E eles clamaram até uma certa hora. Aí o Elias disse assim, agora quem vai clamar sou eu. Ele disse, só Deus responde com fogo. E a Bíblia diz que o fogo foi tão forte que lambeu o holocausto e a água que havia ali. Porque o nosso Deus, ele responde o nosso sacrifício com fogo. Amém, irmãos? Bom, mas só aí? Não, lá em Gideão também fala. Que ele pôs lá o sacrifício e ele ficou esperando. Se for a vontade de Deus, vai vir fogo do céu e lamber todo o sacrifício. Ele veio e consumiu todo o sacrifício de Gideão. Mas só o dele? Não. No nascimento de Sansão, quando os pais de Sansão ofereceram aquele sacrifício, também veio o fogo e consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício. Nós estamos oferecendo sacrifício a Deus hoje. Amém, irmãos? E se nós oferecermos o nosso sacrifício a Deus, e se não tiver fogo em nosso altar, em nossa vida, o nosso sacrifício está sendo em vão diante de Deus. Jesus ofereceu o seu sacrifício. E ali só fala de derramamento de sangue, de chicotada, de dor, de sofrimento, que furaram o seu lado com uma lança, e ele foi tirado da cruz. Mas aqueles irmãos que viram aquele sacrifício, 120 irmãos. Esse negócio de 120 é profético, viu, pastora? Lá no Velho Testamento, quantos sacerdotes tinha? No Templo de Salomão? 120 sacerdotes oferecendo um sacrifício. E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo. E veio com uma fumaça. E eles não podiam ministrar, tal era a glória de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu em forma de fogo, repartido como línguas de fogo, foi tanto barulho, tanto poder, que quem estava de fora achava que eles estavam bêbados, estavam embriagados, estavam fora de si. Eu não sei se os irmãos que foram batizados no Espírito Santo, no dia que você foi batizado, qual foi a sensação que você teve? Eu não sei os irmãos. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi tanta glória, que para mim Deus era só meu e de mais ninguém. Tal era a glória de Deus na minha vida naquele dia. A sensação do poder, da chama do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tá? Mas isso não é só na igreja. Eu não sei se os irmãos, naquele dia que você está bem no Espírito, que você sai na rua, que de vez em quando você dá um glória a Deus, você olha assim, tem alguém me olhando, será? A Dulce disse que ela acorda comigo dando glória a Deus à noite. Eu não sei se você já escutou falar disso aí. Ela fala assim,
Você, quando não está roncando, está dando glória a Deus. Eu digo, eu? Ela falou, você passa a noite dando glória a Deus. Eu falei, eu continuo dando glória a Deus, porque o meu Deus é maravilhoso. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Você veio oferecer um sacrifício para Deus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, irmãos, que ofereceis os vossos corpos sem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A prova que o seu sacrifício está sendo aceito por Deus, você vai sentir o poder do Espírito Santo e a graça dele na sua vida. Se você ainda não sentiu até este momento, comece a adorar ele neste momento. Comece a glorificar o nome de Jesus. Comece a exaltar o nome de Jesus. Em alguns movimentos pentecostais, é muito normal, depois de uma palavra como essa, o pastor ou o pregador dizer assim, venha todo mundo para frente, vem para frente. E o pessoal montua tudo aqui na frente, e tem algumas pessoas que ficam ministrando sobre aquela pessoa, e às vezes até falando língua estranha no seu ouvido, ou cantando, ou gritando no seu ouvido, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Mas você tem que ser cheio do Espírito Santo, aqui, aonde você está, na sua casa, no ônibus onde você estiver, na rua onde você estiver andando. O Espírito Santo é o melhor companheiro que nós temos em todos os dias e todas as ocasiões. Muitas vezes eu já dei glória a Deus, e às vezes eu olho do lado e eu vejo que alguém percebeu, eu digo, eu dei glória a Deus mesmo. Porque Jesus é digno de receber honras e glória, e foi para isso que Ele nos chamou, para glorificar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Você saiu da sua casa neste dia, e você veio oferecer um culto em sacrifício e adoração ao nosso Deus, e você ouviu a palavra de Deus, e que Jesus Cristo se entregou por nós, pela manhã e pela tarde, e ainda hoje intercede por nós, através do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, para te conceder vitória. E se você não é batizado no Espírito Santo, creia que o Senhor batiza você com o Espírito Santo neste dia. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Secado Ele está, no trono Ele é o Rei da Glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Aleluia! Bendito é o teu nome. Exaltado é o nome do Senhor. Ó Espírito Santo, começa a soprar em cada vida neste momento. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, batiza neste dia. Aquele que está clamando pelo dom espiritual, Pai, concede. A Ele seja a força, a honra, a glória. Aleluia! Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Adore ao Senhor nesta noite. Glorifique o seu nome. Exalte o nome do Senhor. Deus, sopra em cada vida nesta noite e enche os teus filhos do Espírito, da graça, do poder. Senhor, se tem alguém, Pai, buscando em Ti o dom espiritual, concede, ó Pai, os dons espirituais nesta noite, revelação da Tua palavra. Concede, ó Pai, o desejo da Tua igreja, é a Tua noiva, o Teu povo que clama nesta noite. Eu quero ver o fogo do Teu Espírito soprando neste lugar. Se prostram perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso.
Aleluia. Quero agradecer os irmãos que nos assistem agora. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Nós estamos encerrando agora essa live. Que a presença do Senhor esteja contigo. Que a glória do Senhor invada seu coração. Seja abençoado no nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet, seja abençoado no nome de Jesus. Amém.